O que acontece após a morte? Para onde vai a alma quando alguém morre? A morte é um assunto que muitos de nós preferimos evitar, tanto em pensamento quanto em conversa. Mas é uma realidade inevitável que todos enfrentaremos. Talvez você tenha perdido um ente querido e sinta que a dor é insuportável, que a tristeza nunca passará. Mas quero que saiba que Deus nos oferece esperança. Ele nos dá a promessa de uma vida além desta existência terrena. Preste muita atenção a este vídeo, pois ele revela os ensinamentos escritos na Bíblia sobre o que acontece após a morte e o destino de nossa alma. Vamos começar pelo início. Por que a morte existe? Faz parte do plano de Deus? A morte é uma realidade inevitável, um inimigo silencioso que todos enfrentamos. Mas você já se perguntou por que ela existe? A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte do plano original de Deus. Em Gênesis, vemos que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, e declarou que tudo era muito bom. O homem foi criado com a perspectiva da eternidade, destinado a viver para sempre. Mas o que deu errado? O pecado trouxe a morte ao mundo. Deus advertiu Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o fizesse, certamente morreria. No entanto, Adão e Eva desobedeceram, e essa desobediência rompeu a harmonia com Deus. O salário do pecado é a morte, e desde então a humanidade tem sido marcada por essa sentença. A morte não faz parte do plano original de Deus. É uma intrusão, uma consequência direta do pecado. Cada dor, cada lágrima, cada morte, tudo é uma sombra do primeiro pecado. É por isso que nos é tão difícil aceitar a morte de um ente querido. Não fomos criados para morrer, e cada perda nos lembra dessa desconexão, esse vazio que só Deus pode preencher. A Bíblia nos diz que a vida do homem é como a erva do campo, floresce, mas logo murcha e desaparece. Isso pode parecer sombrio, mas também é um chamado à reflexão profunda. O que você está fazendo com o tempo que tem? Está vivendo uma vida que faz sentido, que deixa um legado? Cada um de nós tem um propósito, uma razão para estar aqui. E é crucial que descubramos e cumpramos esse propósito antes que seja tarde demais. Contudo, em meio a essa escuridão, Deus não nos deixou sem esperança. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus promete um redentor, alguém que esmagará a cabeça da serpente e trará vida onde há morte. E assim se cumpriu. É fundamental entender que a morte, embora inevitável, não tem a última palavra. Cristo venceu a morte na cruz e essa vitória pertence a todos nós que cremos nele. Esta é a esperança que sustenta todos os crentes. A morte não é o fim. Mas o que acontece exatamente quando morremos? O que acontece com nossa alma? Existem muitos equívocos sobre o destino da alma após a morte. Porém, para entender a verdade, você precisa primeiro saber a resposta para esta pergunta. O que é a alma? A natureza da alma. A natureza da alma é um mistério que fascina a humanidade desde sempre. No coração de cada ser humano, há um anseio por compreender sua verdadeira essência. A Bíblia nos revela que a alma é imortal e distinta do corpo. Em Gênesis 2, lemos: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Esse versículo nos mostra que o homem é uma criação tripartite: corpo, alma e espírito. Nosso corpo é temporário, frágil e destinado a voltar ao pó. Mas nossa alma, o verdadeiro eu, é imortal. Eclesiastes 12 nos diz: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Isso significa que, embora nosso corpo físico morra, nossa alma e espírito continuam existindo. A Bíblia nos assegura que a alma não se dissolve nem desaparece. Ela transcende a morte física e continua na eternidade. Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O ensino bíblico é claro e consistente. Somos seres eternos. Nossa vida na Terra é apenas uma fração da nossa existência. A imortalidade da alma não é apenas uma doutrina teológica. É uma verdade que impacta profundamente nossa forma de viver. Ela nos lembra que nossas ações e decisões têm consequências eternas. Vivemos não só para o presente, mas para a eternidade que nos aguarda. Cada escolha, cada ato de fé, cada momento de obediência a Deus tem um eco eterno. Todos os cristãos acreditam na imortalidade da alma. Mas o que acontece exatamente quando morremos? O que ocorre com nossa alma? É nesse ponto que surgem muitos equívocos sobre o destino da alma após a morte. Hoje vamos desmentir 3 das doutrinas mais comuns e perigosas que circulam sobre esse tema. Examinaremos cada uma delas à luz da Palavra de Deus e veremos como a verdade das Escrituras dissipa a escuridão da confusão. Teorias equivocadas sobre o destino da alma. Primeiro, há aqueles que acreditam que a alma é aniquilada após a morte. Essa falsa doutrina afirma que quando uma pessoa morre, sua alma deixa de existir. A ideia de que a alma simplesmente desaparece pode parecer reconfortante para alguns, mas está longe da verdade bíblica. O próprio Jesus falou claramente sobre a existência do inferno, um lugar de tormento eterno. Em Mateus 25, Jesus diz: "Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Se a alma fosse aniquilada, não faria sentido falar de um castigo eterno. A Bíblia ensina que a alma é imortal, que transcende a morte física e tem um destino eterno. O segundo erro comum é a doutrina do sono da alma. Segundo essa crença, quando uma pessoa morre, sua alma dorme junto com o corpo até o dia da ressurreição. Esse conceito se baseia em interpretações equivocadas de certas passagens bíblicas. Um exemplo mal interpretado é Eclesiastes 9, que diz: "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória cai no esquecimento." Mas devemos entender que este versículo fala da perspectiva da vida debaixo do sol, não de uma doutrina sobre o estado da alma após a morte. A Bíblia frequentemente usa a metáfora do sono para descrever a morte física, mas isso não implica que a alma esteja inconsciente. O terceiro erro é a crença de que as almas dos justos não vão diretamente para o céu, mas para um lugar de descanso intermediário. No Antigo Testamento, antes da morte e ressurreição de Cristo, as almas dos justos iam para o seio de Abraão, um lugar de conforto e paz, separado do tormento do Hades. Contudo, com a ressurreição de Jesus, tudo mudou. Agora, as almas dos fiéis vão diretamente à presença de Deus. Paulo deixa isso claro em 2 Coríntios 5:8, quando diz: "Temos confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor." Isso nos mostra que, para os crentes, morrer é estar imediatamente com Cristo. Essas doutrinas falsas não apenas distorcem a verdade bíblica, mas também roubam a esperança e o conforto que Deus oferece através de sua palavra. A verdade é que a alma do crente não é aniquilada, não dorme e não vai para um lugar intermediário. Então, qual é a verdade? Para onde vai a alma dos justos, dos cristãos após a morte? O verdadeiro destino da alma após a morte. O destino da alma após a morte é uma das questões mais profundas e existenciais que nos fazemos. Para onde vai a alma quando deixamos este mundo? A Bíblia nos dá respostas claras e reconfortantes sobre esse tema crucial. Primeiro, devemos entender que existem 2 destinos eternos possíveis para a alma: a presença de Deus no céu ou a separação eterna dele no inferno. Para os seguidores de Cristo, a promessa é clara e bela. O próprio Jesus nos assegura em João 14: "Na casa do meu Pai há muitos aposentos.
Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Esta é uma promessa de Jesus de que a alma do crente vai diretamente para junto dele no céu. Não há espera, não há limbo, é uma transição imediata para a presença do Senhor. Isso nos mostra que, para os crentes, estar ausente do corpo significa estar imediatamente presente com o Senhor. É uma transformação instantânea, onde a alma deixa o corpo terreno e entra na glória eterna. O relato mais poderoso deste destino é a parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro em Lucas 16. Era uma vez um homem rico que se vestia com as melhores roupas e vivia todos os dias em luxo e banquetes. Este homem parecia ter tudo, mas sua vida era vazia de compaixão e amor pelos outros. Do lado de fora de sua casa, jazia um homem pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, esperando pelas migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães vinham lamber suas feridas, enquanto Lázaro sofria em silêncio, ansiando por um gesto de misericórdia que nunca chegou. Então, chegou o dia inevitável para ambos. Lázaro, o mendigo, morreu, e os anjos o levaram ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. O rico também morreu, mas seu destino foi muito diferente. Ele se viu no Hades, um lugar de tormento, onde a angústia era sua única companhia. De lá, em seu desespero, ergueu os olhos e viu Abraão ao longe, com Lázaro em seu colo. "Pai Abraão", clamou o rico desesperadamente, "tenha misericórdia de mim e envie Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, pois estou sendo atormentado nesta chama." Mas Abraão respondeu: "Filho, lembre-se de que em vida você recebeu suas riquezas e Lázaro misérias. Agora ele é consolado aqui e você está em tormento. Além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vocês não podem nem de lá passar para cá." O rico, compreendendo a gravidade de sua situação, então implorou por seus 5 irmãos que ainda viviam: "Eu lhe imploro, pai, que o envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento." Mas Abraão lhe disse: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Ele insistiu: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrepender-se-ão." Abraão respondeu com firmeza: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos." Esta parábola, contada por Jesus, é uma história impactante e repleta de lições profundas. Ela nos confronta com a realidade da vida eterna e da condenação eterna. Nos lembra que nossas decisões aqui na Terra têm consequências que transcendem a morte. Não é apenas uma história sobre o destino final de um rico e um mendigo, mas um alerta para todos nós sobre como vivemos nossas vidas. A vida não se mede pelas riquezas ou pelos prazeres, mas pela compaixão, fé e obediência a Deus. É um chamado para vivermos com a eternidade em mente, conscientes de que nossas decisões e nossa fé nesta vida determinam nosso destino eterno. A certeza de que a alma do crente vai diretamente para o céu também se reflete nas palavras de Jesus ao ladrão arrependido na cruz. Em Lucas, Jesus lhe diz: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Esta afirmação não deixa dúvida sobre a imediatez do destino da alma justa. Não há período de espera. A alma do crente se une a Cristo imediatamente após a morte. Mas então, o que acontece com a alma daqueles que rejeitam a Deus? O destino dos ímpios. A Bíblia é clara e direta. Aqueles que rejeitam a Deus, que escolhem viver separados dele, enfrentarão um destino tão real quanto o céu. Esse destino é o inferno, um lugar de tormento eterno, de separação total da presença divina. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu,
alertando repetidamente sobre a seriedade desse destino. Ele nos disse de forma direta: então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essas palavras de Jesus nos mostram que o inferno não foi criado para a humanidade, mas para o diabo e seus anjos. No entanto, aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Deus em Cristo, infelizmente compartilharão esse destino. O inferno não é um lugar de aniquilação onde a alma deixa de existir. Não é um estado temporário de sofrimento do qual um dia se sairá. É um lugar de tormento consciente e eterno. Em Apocalipse 20 lemos: então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Este é um aviso sobre a gravidade de rejeitar a Deus e as consequências eternas que isso acarreta. A vida eterna e a condenação eterna são dois destinos que a Bíblia apresenta com uma clareza impressionante. Nossa fé em Cristo e nossas ações determinam qual desses destinos será o nosso. Jesus disse: em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A vida eterna não é apenas uma existência sem fim, é uma vida na presença de Deus, repleta de alegria, paz e amor. Apocalipse 21 nos oferece uma visão dessa vida gloriosa. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. A vida eterna é o ápice da promessa divina, onde viveremos em perfeita harmonia com Ele. Contudo, a condenação eterna é a consequência de rejeitar a Deus e viver em desobediência. Em Mateus 25, Jesus declara: então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa afirmação é sóbria e assustadora. Ela nos mostra que a condenação eterna é um lugar de tormento e separação definitiva de Deus. A vida eterna e a condenação eterna não são conceitos abstratos, são destinos reais e definitivos que afetam cada ser humano. Ao refletir sobre isso, não podemos evitar sentir uma profunda tristeza e urgência. Essa realidade nos chama a compartilhar o Evangelho com outros, a viver nossas vidas com um propósito claro. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Porém, Ele nos concede a liberdade de escolha, e essa escolha tem consequências eternas. A promessa da vida eterna com Deus é uma esperança que deve encher nossos corações de alegria e propósito, mas também deve nos impulsionar a viver vidas que reflitam nossa fé, a compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Agora, para aquelas almas que não rejeitaram a Deus, mas são impuras, existe alguma esperança? Alguns cristãos acreditam na existência do purgatório. O purgatório e a redenção são conceitos que geraram muitas perguntas e debates entre os fiéis. O purgatório realmente existe? O que a Bíblia diz sobre a purificação da alma após a morte? O purgatório é entendido por muitos como um lugar de purificação para as almas que não estão completamente limpas para entrar diretamente no céu. Em João 5, lemos: se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Aqui faz-se uma distinção crucial entre os pecados. Há alguns que não levam à morte e outros que sim. Toda maldade é pecado, mas nem todos os pecados são iguais perante Deus. Há pecados que, segundo as Escrituras, nos condenam ao inferno, enquanto outros exigem purificação antes de entrarmos no céu. Isso significa que certos pecados são tão graves que nos afastam definitivamente de Deus, enquanto outros podem ser perdoados, até mesmo após a morte. A doutrina do purgatório se baseia nesse entendimento.
Aqueles que morrem em pecado, mas não em pecado mortal, ainda têm a chance de serem purificados. É por isso que a Igreja ensina que devemos orar pelas almas no purgatório, para que encontrem a purificação necessária e possam entrar no céu. O purgatório é um processo de limpeza, um passo necessário para aqueles que, embora não condenados ao inferno, ainda não estão prontos para a glória do céu. Nela, jamais entrará algo impuro, e por isso, o purgatório é essencial para aqueles que precisam ser purificados antes de estar na presença de Deus. No entanto, é importante ressaltar que a Bíblia não menciona explicitamente o purgatório. Em vez disso, as Escrituras enfatizam a obra completa e suficiente de Jesus Cristo para nossa redenção. Em Hebreus 10, nos é dito: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Isso significa que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para limpar completamente nossos pecados. Não precisamos passar por um processo adicional de purificação após a morte. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: "Está consumado", indicando que a obra de redenção estava completa. Nossa fé nele nos justifica e nos garante um lugar na presença de Deus. Apesar disso, algumas tradições cristãs ensinam a necessidade de orar pelas almas no purgatório. Acreditam que nossas orações podem ajudar essas almas a serem purificadas e entrarem no céu. Embora a intenção seja nobre, devemos voltar à Bíblia para entender melhor como ocorre a redenção. Em João 1, nos é assegurado: "E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado." Essa purificação é completa e não requer um processo adicional após a morte. A redenção que Jesus nos oferece é total e definitiva. Não há nada que possamos acrescentar ao seu sacrifício perfeito. Essa verdade deve nos encher de paz e segurança, sabendo que nossa salvação está firmemente estabelecida no que Cristo fez por nós. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, mas nossa redenção é uma certeza inabalável. No entanto, o conceito de purgatório pode ter surgido como uma forma de lidar com a tensão entre a justiça e a misericórdia de Deus. Queremos acreditar que aqueles que morrem com pecados não confessados ainda têm uma chance de serem purificados. Mas a Bíblia nos convida a confiar completamente na obra redentora de Jesus. Ele é nossa esperança e nossa garantia de vida eterna. Assim, a vida que vivemos agora é uma preparação para a eternidade. Não há segundas chances após a morte, e nossa redenção depende inteiramente de nossa fé em Jesus. Seu sacrifício nos limpa e nos purifica completamente. Vivamos então com a certeza de que em Cristo estamos totalmente redimidos e preparados para entrar na presença de Deus. Mas existe outro ensinamento bíblico importante que você precisa conhecer: a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é uma das doutrinas mais surpreendentes e esperançosas da fé cristã. Ela nos assegura que a morte não tem a última palavra. A Bíblia nos ensina que quando Cristo retornar, Ele trará consigo do céu aqueles que morreram nele. No arrebatamento, quando Cristo vier nas nuvens, as almas dos santos que partiram com esperança em Jesus se unirão aos seus corpos ressuscitados. O próprio Jesus, o Senhor, descerá do céu com uma voz poderosa, uma voz que primeiro ressuscitará os mortos em Cristo. Nesse momento glorioso, conhecido como o arrebatamento, quando Cristo vier nas nuvens, Ele não virá sozinho. Com Ele virão as almas dos santos, daqueles que morreram com uma fé inabalável nele. Jesus, o próprio Senhor, descerá do céu com uma voz poderosa, uma voz que primeiro ressuscitará os mortos em Cristo. E esses corpos, que uma vez foram frágeis e mortais, se levantarão de suas sepulturas transformados e ressuscitados. Então, assim como Lázaro foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Jesus, aqueles de nós que estivermos vivos naquele momento seremos transformados junto com eles, elevados para encontrar o Senhor. Essas são as grandes promessas do Evangelho, a vitória final sobre a morte.
E não apenas eles. Nós que estivermos vivos nesse momento também seremos transformados. Num piscar de olhos, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. É então que se cumprirá a Escritura que diz: a morte foi tragada pela vitória. Nesse dia, a morte será definitivamente derrotada. Este é o poder de Cristo, aquele que venceu a morte e nos dá a vitória sobre ela. Se você depositar sua confiança nele, essa promessa é para você. Agora, querido amigo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não há decisão melhor do que receber Cristo em seu coração. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Jesus de todo o coração, pois ele lhe dará a vida eterna. Esta mensagem tem sido uma verdadeira bênção e meu maior desejo é que também seja para você e para todos aqueles que a ouvirem. Vivemos tempos em que cada palavra de Deus pode ser o farol que guia alguém em meio à escuridão. Por isso, peço que compartilhe esta mensagem com seus entes queridos. Lembre-se das palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações, pois cada novo vídeo que publicamos é uma nova oportunidade para que a palavra de Deus chegue à sua vida e a renove. E se você ainda não viu, não pode perder este vídeo que está aparecendo na sua tela. Descubra a história completa da Bíblia como nunca antes. Conhecer as Escrituras é conhecer a Deus. É o conhecimento mais importante para qualquer crente. Clique no vídeo e deixe a Bíblia transformar sua vida.